Nós estamos em fevereiro de 2021 e desde janeiro iniciamos uma nova etapa no combate à pandemia da Covid-19, que é a utilização das vacinas. Será que as vacinas vão dar certo? Inicialmente eu quero lembrar a todos que vacina é um medicamento. Então vamos ser honestos, todo medicamento pode ter efeito colateral. Todos. Medicamento que a gente utiliza para qualquer coisa. Então, mesmo para a Covid, medicamentos utilizados na fase inicial da doença, medicamentos que se tenta utilizar como preventivos, medicamentos na fase grave da doença, todos eles têm efeitos colaterais, não podemos esquecer, a vacina não é diferente, tem seus efeitos colaterais. A gente utiliza o medicamento na hora que os efeitos colaterais são poucos, são leves, dão em poucas pessoas, e a eficiência do que a gente quer tratar é muito maior. Ou seja, o benefício é maior que o risco, mas o risco nunca é zero. O outro ponto é que as vacinas são, dentro da medicina alopática, a melhor estratégia que foi desenvolvida até hoje para combater infecções virais. Tanto que as vacinas tiveram grande sucesso no combate a endemias virais, como por exemplo da poliomielite, do sarampo, da rubéola. O outro ponto, então, vamos lá, é uma pergunta. Por quê? Por que se conseguiu desenvolver vacinas tão rapidamente? Um ponto importante é uma peculiaridade. Nós não começamos a desenvolver o conhecimento do SARS-CoV-2 apenas quando começou a pandemia da Covid-19. Porque lá em 2003, um outro coronavírus apareceu na região da Ásia, começou também na China, e desenvolveu uma pandemia local. Graças a Deus, naquela época ficou só na região da Ásia. Mas assim que ele apareceu, foi desencadeado um alerta pela ONU e um esforço de vários laboratórios para conhecer o vírus e desenvolver uma vacina durante a pandemia. Como a pandemia foi estancada com mais rapidez, o investimento e as pesquisas diminuíram bastante, mas já tinha sido dada a largada, já se conhecia alguma coisa sobre esse vírus. E ainda mais, existe um temor de que as pandemias virais possam se repetir no mundo com muita frequência, principalmente de dois grupos de vírus. Os vírus da influenza, que causam o que a gente chama de gripe, e os coronavírus. Então as pesquisas lá do SARS de 2003 não foram totalmente abandonadas. Eles continuaram sendo pesquisados, principalmente nos países que sofriam mais com a presença do SARS de 2003. Então a China foi um país que continuou pesquisando bastante. E também pesquisou em parceria com pesquisadores da Inglaterra, pesquisadores dos Estados Unidos. Então quando a gente chega em 2019, já tem um vasto conhecimento sobre o SARS-CoV-1, que recebeu esse nome por quê? Quando perceberam essa nova pandemia, sequenciaram completamente o gene desse novo coronavírus e perceberam que ele é muito semelhante, com uma identidade altíssima, muito maior que 90%, do SARS-CoV-1. Então, todo o conhecimento do SARS-CoV-1 não precisava ser jogado fora, e o do SARS-CoV-2 já tinha um ponto de partida. Hoje em dia também, como a tecnologia é muito maior, dá para se fazer as coisas muito mais rápidas. Um outro ponto importante para o desenvolvimento rápido das vacinas é que, como a pandemia realmente se espalhou e ela se tornou global, a emergência é enorme, de tal forma que as instituições reguladoras e fiscalizadoras da pesquisa e desenvolvimento de medicamentos, elas aceitaram um processo mais rápido. Então, as fases de pesquisa em humanos, de qualquer medicamento, ela começa na fase 1, fase 2, fase 3, e foi permitido então se fazer a fase 1, já começar a fase 2 junto, fase 1, fase 2, a fase 2 já emendar com a fase 3, de tal forma que não se perca tempo para terminar uma antes de começar a outra. Além disso, o esforço de conhecimento foi global, a produção de conhecimento científico relacionado à Covid-19 é gigantesco nesse período de um ano. E por último, nessa questão de emergência da pesquisa acelerada, nós temos o detalhe da fase 3. A fase 3 é em que as pesquisas vão ser feitas com milhares de pessoas divididas em dois grupos. Um grupo não recebe a vacina, recebe um líquido que não funciona nada, que é placebo. O outro grupo recebe a vacina. E nessa fase da pesquisa você vai observar o que acontece com quem tomou a vacina e com quem não tomou.
De preferência, você vai fazer essa pesquisa aonde está acontecendo a pandemia, que ela está quente, que ela está acelerada. E você vai ver quem vai pegar e quem não vai pegar. Você vai saber a eficácia. Mais que isso, você vai observar efeitos colaterais. Os efeitos colaterais de qualquer medicamento, e da vacina principalmente, elas podem ser imediatas, na primeira hora, no primeiro dia, nos primeiros dias. Elas podem demorar um pouco mais, 1 mês, 2 meses, 6 meses, pode demorar até 1 ano ou mais. Isso tem que ser observado. Então a fase 3 ela é desenhada para durar 2 a 3 anos. Mas nós estamos numa situação emergencial. Foi permitida então a produção de resultados parciais. Então, com 2 meses de pesquisa da fase 3, já foi liberado resultados parciais. Esses resultados parciais demonstrando uma eficácia importante, o que foi feito? Liberado o medicamento para ser aplicado na população de forma geral, não mais como fase de pesquisa. Quando nós começamos a aplicar na população de forma geral, comercializar o medicamento, a gente chama de fase 4. Então foi liberado só com 2 meses de resultados e de acompanhamento. Então nós não temos o conhecimento a longo prazo, nós temos o conhecimento de 2 meses. Mostrou muito bons resultados, poucos efeitos colaterais, efeitos curtos, o que indica que o custo-benefício está a favor do benefício. Mas a gente não vai ter as respostas a longo prazo. E as pesquisas não vão continuar, porque pense bem, se você faz parte da pesquisa e você tomou o placebo e está todo mundo sendo vacinado, você vai querer tomar a vacina também? Até uma questão ética, as pesquisas de fase 3, praticamente de todas as vacinas, elas têm durado só 2 meses e têm parado, e vai vacinar todo mundo. Vacinar aqueles que receberam o placebo também. Então acabou a comparação entre um e outro. Nós vamos ter as respostas, então, agora já na aplicação na população de forma geral, que é durante a fase 4. O que foi construído de conhecimento até agora dá tranquilidade para as instituições reguladoras dizer que o custo-benefício vale a pena. Mas isso faz parte do jogo. Nós temos que saber que existe um imprevisto, uma parte desconhecida que nós vamos ter que enfrentar. Mas também o vírus causa uma doença com uma série de coisas imprevistas que nós ainda não conhecemos e cada vez mais percebe com o passar do tempo, de efeitos colaterais tardios da própria Covid-19, que podem durar muito mais do que os 30 dias, 20 dias da doença. Temos efeitos aí de problema cognitivo, de problema de fraqueza muscular, de sonolência, depois de 6 meses, 7 meses da doença. Então, realmente não é uma doença fácil, ela pode deixar um resíduo problemático para quem pegou a doença durante anos, ainda a gente não sabe, pode ser para a vida toda. Esses são alguns imprevistos. Outro detalhe, número 3, em relação à produção rápida, é a nova tecnologia. Então, no Brasil nós já temos algumas vacinas e algumas já estão sendo liberadas no mundo todo. Vamos falar de origem chinesa, que é a Coronavac. Coronavac ela usa uma tecnologia, vou chamar clássica, que é a do século passado. Ela usa um vírus inativo. Isso quer dizer o quê? Lá no laboratório central do fabricante chinês, lá na China, o laboratório cultiva, produz o vírus SARS-CoV-2 e depois ele inativa esse vírus. Seria como se ele matasse o vírus. Esse insumo, então, é exportado para o Butantan, que vai finalizar a produção e distribuir no Brasil. O vírus inativo tem uma vantagem, ele é o vírus inteiro. Então, quando injeta a vacina, o nosso corpo vai produzir defesas contra várias partes do vírus. Como é um vírus inativo, ele sofreu alguma deformação, às vezes essa produção de nossa defesa não corresponde ao que é o do vírus ativo. Esse é o risco, é isso que faz com que algumas pessoas não tenham a imunidade eficiente, mas se produz defesa contra várias partes do vírus. Aí nós temos uma tecnologia nova, que ainda não tinha sido utilizada em seres humanos, então por isso também ainda não conhecemos esse detalhe da própria tecnologia e suas complicações ao longo de meses e anos. E essa nova tecnologia é de engenharia genética. Ela não usa o vírus SARS-CoV-2. Ela faz uma síntese em laboratório dos pedaços que interessam do vírus. E ela é bem focada.
Então o pesquisador e a indústria, ela escolhe o pedaço, a sequência genética que acha que vai ser mais útil na imunidade, produz apenas ela em laboratório. E aí nós temos duas formas de produção aí que está entrando no comércio. Então nós temos a da AstraZeneca Oxford e da Johnson Johnson Janssen, que ela utiliza um vírus de chimpanzé, no caso da Oxford, ou um vírus humano, mas que causa doenças leves, que são adenovírus, que é no caso da Janssen. Abre o material genético desse vírus, coloca o pedaço do material genético semelhante ao do COVID-2, produzem esse vírus em laboratório, que vai ser o insumo da vacina. Quando se injeta essa vacina, então, no corpo humano, esse vírus transgênico, ele é capaz de entrar dentro das células humanas. O material genético dele é capaz de ser lido pelas nossas células vão produzir algumas proteínas, aí vai produzir a proteína semelhante ao COVID-2, então não vai ser o vírus do COVID-2 inteiro, vai ser só algumas proteínas. Mas esse vírus, esse adenovírus que foi injetado na vacina, ele não consegue se reproduzir. Ele não vai produzir a doença do adenovírus em nós, porque ele já foi inutilizado lá no laboratório. Mas a sequência genética vai ser lida pelas nossas células que vão produzir alguma dessas proteínas, e aí o nosso corpo produz a defesa contra essas proteínas. Então não se produz mais defesa contra várias partes, vai se produzir defesa apenas contra proteínas que foram escolhidas em laboratório. Tem uma tecnologia ainda mais elegante, vamos dizer assim, que é a do laboratório da Moderna e da Pfizer, em que nem vírus utiliza. É produzido em laboratório apenas a sequência do gene que interessa, que foi escolhido pelos pesquisadores como mais imunizante. E coloca esse material, esse RNA, que é o material genético, coloca ele dentro de um envelope de lipídios. Esse vai ser o insumo da vacina. Então, quando você injeta essa vacina, ela tem essa capa de lipídios, ela vai conseguir se fundir com a membrana das nossas células, o material genético de RNA vai entrar e a célula humana vai produzir as proteínas a partir daquele material genético. Pode ser 1, 2, 3 genes só. Também vai ser extremamente restrito, uma defesa contra algumas proteínas apenas. Qual que é a vantagem das novas tecnologias? Você nem tem laboratório de produção do vírus COVID-2. É muito mais seguro biologicamente para o laboratório. A outra questão, aparentemente são vacinas mais poderosas para estimular o nosso corpo a produzir anticorpos contra essas proteínas. Essa é a vantagem. A desvantagem são só para as proteínas selecionadas. Não é mais contra o vírus inteiro. Então vamos dizer que o vírus aí que está circulando na população, ele sofre mutações, e todo vírus sofre mutação, e a mutação acontece exatamente na proteína que aquela vacina estimula. Essa mutação não está no programa do fabricante. Então, esse vírus pode ser que consiga driblar o nosso sistema de defesa e nos infectar a si mesmo. Essa é a preocupação atual com as variantes descritas aí na África do Sul, em Londres e em Manaus. Será que essas vacinas da Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Oxford e mesmo a da coronavírus conseguem nos criar imunidade contra elas também? Isso é uma pergunta, só com o tempo poderemos saber. Com certeza as novas tecnologias elas são mais limitadas para poder concorrer, para poder responder a essas mutações. Ao mesmo tempo, são os ferramentas que nós temos e há uma grande esperança que ela possa minimizar a pandemia. Vamos torcer e vamos participar. Medicina e a vida é assim mesmo. Temos sempre imprecisões, sempre dúvidas, mas a nossa busca pelo melhor e escolher o caminho que tem mais chances de dar certo. Essa é a escolha humana. E estamos aí no novo embate. Vai dar certo.